Olá, agora eu vou falar sobre o pagamento. O processo de pagamento na sua loja virtual, ele precisa ser simples, funcional e seguro. E há várias opções de você disponibilizar para o seu cliente. E eu vou falar agora sobre cada uma delas. A primeira delas são as operadoras. As operadoras mais conhecidas são a Cielo, a Rede, a Stone. Elas oferecem a possibilidade de você utilizar todas as bandeiras que elas disponibilizam e é possível integrar direto com a ferramenta delas ou através de gateway de pagamento, que eu vou falar logo em seguida. Há prós e contras em você utilizar diretamente a operadora. E um dos pontos positivos em você utilizar uma operadora é com relação à negociação das taxas. Você pode, por exemplo, fazer um parcelamento sem juros, que ele vai custar menos para você. E um ponto que é muito importante você considerar é se a operadora, se o plano que você contratou, ele contempla análise de risco. Porque funciona assim, um cliente entra na sua loja virtual e na hora que ele submete os dados do cartão para fazer o pagamento, o que a operadora faz? Ela verifica se aquele cartão é válido, se não tem alguma denúncia, se aquele cartão não foi clonado. Se estiver tudo certo com o cartão, a compra ela é processada. Mas ao risco do cliente, em até 4 meses, ele entrar em contato com a operadora e não reconhecer aquela compra, que é o chamado chargeback, que você tem que estornar aquele valor para a operadora. Então, se a operadora não tem um plano de análise de risco no modelo que você contratou, você precisa ficar atento. Aí você pode contratar uma empresa de análise de risco. Por exemplo, hoje se utiliza muito a ClearSale. Então, eles possuem pesquisas individuais, onde você consegue levantar dados daquele cliente, minimizando assim o risco da transação, e há alguns casos que eles assumem até determinado valor. Então, se houver um problema de chargeback, o risco é dele, só que aí o valor da consulta ele é maior. Então você precisa considerar esse ponto quando você trabalha direto com a operadora, porque senão a vantagem que você vai ter numa taxa pode se transformar num grande prejuízo. E o chargeback, por exemplo, ele não acontece somente em casos de cartões roubados, clonados. Tem casos que um familiar ele utiliza um cartão de crédito, por exemplo, e o dono do cartão ele não sabe que aquela compra foi feita. Ele não viu o recebimento do produto e quando chega aquela fatura ele simplesmente não reconhece. Então ele liga para a operadora e a operadora considera aquele como um chargeback. Então ele vai solicitar informações para o lojista e tudo mais. E também há casos onde a própria pessoa age de má fé. Então ela faz uma compra e depois ela diz que não reconhece aquela compra. Então você precisa se prevenir com relação a esse problema. E existe os gateways de pagamento. Um gateway de pagamento ele é uma ferramenta especializada no processo de pagamento. Então você pode contratar uma operadora como a Cielo e a Store, por exemplo. Aí você contrata um gateway de pagamento como a Mundipag e esses operadores são integrados dentro do gateway de pagamento. Quais são as principais vantagens? Por exemplo, imagina que o cliente vai entrar com o cartão dele e na hora que ele clica para fazer o pagamento, há uma indisponibilidade na Cielo. O próprio gateway de pagamento, ele faz o reprocessamento numa segunda operadora, que você cadastrou, que você contratou, que está lá em seu nome. Outra possibilidade também que existe é de você fazer o pagamento com múltiplos cartões. Então o gateway de pagamento, ele traz todas essas ferramentas. E o gateway de pagamento, normalmente, ele traz ferramentas mais avançadas de gestão, relatórios. Então, de acordo com o volume de transações que você tem na sua empresa, você pode utilizar ele. E a ferramenta de antifraude, ele já vai dentro do gateway de pagamento. Então, assim que o cliente submete os dados, ele já faz a consulta. Se ele recusar, ele nem finaliza a compra. Então, é uma ferramenta, é um recurso muito importante. Se você pretende começar já com um investimento maior de marketing, se você já pretende começar com um volume maior de vendas, seria interessante, caso opte pela operadora, você trabalhar com gateway de pagamento. Eu indico. Então, outra modalidade que é muito comum são os intermediários. Por exemplo, o PagSeguro ele é um intermediário, Mercado Pago, PayPal e muitos outros. E a grande vantagem do intermediário é que em uma ferramenta ele possui todas as formas de pagamento, cartão de crédito, boleto, Pix, só que ele há uma diferença. Primeiro, a maioria deles inclui análise de risco, precisa conferir.
Então, ele inclui análise de risco. Então, uma vez ele aprovando aquela compra, você tem a garantia que você vai receber. As taxas, às vezes, aumentam um pouquinho. Às vezes, não. Às vezes, há alguma promoção, algum lançamento que eles conseguem ainda taxas melhores que os operadores. Mas compensa conferir. Então, o intermediário de pagamento, ele é um processo mais simples para você, principalmente se você está começando. Então você tem que se preocupar com vários aspectos da loja e ainda se preocupar com a fraude, com o risco. Então é uma preocupação que você pode terceirizar para o intermediário. E além disso, você pode ter mais de um intermediário na sua loja. Por exemplo, tem clientes que já tem uma conta no Mercado Pago ou no PagSeguro e ele quer fazer a compra com aquele PagSeguro, ele quer fazer a compra com a conta dele no Mercado Pago, ou muitas vezes a sua loja é nova e ele não confia. Então ele entende que se ele utilizar um intermediário, utilizar um PagSeguro, e se ele tiver um problema, ele pode criar uma reclamação e caso ele não receba o produto, ele tem alguma garantia. Isso não significa que você tem risco, o cliente vai fazer uma compra e vai reclamar para o PagSeguro e eu vou ter que devolver o valor dele. Não é tão simples o processo, entendeu? Então não é comum acontecer isso. Então é uma garantia que o cliente tem. E outra forma que você pode contratar também são os bancos. Você pode integrar, aqui a gente tem, por exemplo, o boleto direto com o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú. Então a gente faz a integração direto com o sistema de pagamento deles. Qual que é a principal vantagem? Na maioria dos operadores, você vai pagar um percentual da venda no boleto. Então se o cliente fez a compra com boleto, você vai pagar 2% do valor da venda de taxa. Só que se você faz com o banco direto, às vezes você negocia uma taxa fixa. Então, vamos supor que seja R$2 a taxa do seu boleto bancário. Então, quando o cliente fez a compra de R$1.000, você pagou 2 de boleto. Agora, se é um percentual de 2%, vai custar muito mais caro. Então, em alguns casos, vale muito mais a pena você integrar direto com o banco. Então, você pode ter a operadora direto, você pode utilizar a operadora com gateway de pagamento, você pode ter um intermediador e você pode fazer a integração direto com o banco. Então, são essas possibilidades de integração de pagamento na sua loja virtual.